E, Jean, uma questão, diria, polêmica, não sei se essa palavra uma boa palavra para descrever, mas que o próprio o Robinho e a defesa dele falaram que ele alegou ter sofrido racismo por parte da justiça italiana, quando ele fala que os que não fazem nada com esse tipo de atos são os mesmos que me condenaram, né? O ato seria o racismo na Itália. Como que você enxerga essa questão da Itália com racismo, Robinho falando isso, enfim? Olha, que a Itália é um país que a gente sabe que é é um país, não vou generalizar, tá, que é horrível generalizar, eu detesto isso. Mas a Itália é um país difícil, é um país que tem que, assim, as pessoas, algumas regiões são mais preconceituosas do que as outras. É um país difícil, que não aceita estrangeiro, que é racista, assim, em relação aos imigrantes que chegam com os barcos e não querem, estão construindo agora com um acordo com a Albânia para construir centros de detenção provisório para estar mandando esses imigrantes para lá, porque não querem mais ter essa galera aqui em território italiano. Assim, vamos jogar o problema para debaixo do tapete para tentar resolver isso? Mas não vai resolver nada, a gente sabe disso. Então, assim, não tutela os direitos dos imigrantes. Tem um grande problema aqui em relação a isso. Não dá para tampar o sol com a peneira, a gente sabe. Mas que o Robinho venha falar que ele foi condenado por causa de racismo, eu acho que ele, assim, exagerou e ele apelou para a última carta que ele tinha na manga para tentar convencer as pessoas, para tentar convencer a opinião pública e até os próprios juízes lá do STJ, entendeu? Até porque o Ricardo Falco, que foi condenado com ele, o Ricardo Falco é branco, então assim, é, o discurso cai, você está entendendo? Então, eu acho que nesse caso não teve nada a ver com racismo. Uhum. E, Jana, a gente olhando como você havia falado, a questão da lei da extradição brasileira, na sua opinião, ela precisa ser repensada? Ou ela ter casos e casos que vale a pena olhar o que está nessa lei da extradição para, enfim, casos como estupro fora do Brasil, ou não? Olha, isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, sabe, porque eu nunca tinha, obviamente, me posto esse problema, mas a partir do momento que teve a condenação do Narbondo primeiro, depois teve a condenação do Robinho, e assim, foi assim, eu me deparei de frente a uma questão que eu nunca tinha levantado e, assim, eu acho que, ok, a Constituição proibir a extradição, mas que dê instrumentos, como essa nova possibilidade, para que o Brasil não vire o país da impunidade, você está entendendo? Então, assim, as pessoas não podem cometer crimes no exterior e se protegerem atrás da Constituição para ficarem impunes, porque daí você imagina o que vai, assim, o que pode acontecer, sei lá, eu não tenho esses dados, quantos brasileiros cometem crimes fora, são julgados, processados. Eu não sei te dizer, eu não tenho esses dados, entendeu? Mas assim, essa questão, eu acho que e não é uma questão de soberania, que a pessoa tem que ser processada no Brasil, pelas leis brasileiras. Por quê? Quando é pedida a execução da pena, né, quando a Itália ou um outro país pede para que essa condenação seja, a sentença seja reconhecida no Brasil, a execução da pena seja aceita, a primeira parte, de, assim, para começar, para antes que o STJ comece a analisar tudo, tem que se ver se alguns requisitos foram respeitados, entendeu? Então, assim, essa pessoa teve direito a um processo equo, no sentido, ele foi informado que ele seria processado? Sim. Ele foi receber uma notificação? Sim. Ele teve direito a ampla defesa? Sim. Ok. Agora, a sentença foi traduzida na língua da pessoa? Sim. Então, assim, é, o STJ não analisa, nem pegaria, assim, para analisar esse processo, se esses requisitos que são pedidos pela própria lei da imigração não fossem, não tivessem acontecido, digamos assim, entendeu?
Então, assim, se o Robinho não tivesse tido direito à defesa, se ele não tivesse tido um advogado aqui que representasse ele, mas ele tinha, e ele não só tinha, ele não teve defensor público, sabe, que defendeu ele aqui, ele teve advogados caros que foram contratados aqui, não era um advogado, você tá entendendo? Então, assim, essa questão de que ele não teve direito à defesa, de que ele não pôde falar, isso não é verdade, porque ele sempre teve direito à defesa, ele sempre pôde falar, entendeu? Foi uma questão, uma decisão, talvez dele com os advogados dele não vir para cá para prestar, como diz durante o julgamento, para de repente chamarem ele para depor, entendeu? Porque talvez ele, se viesse para cá, não sei, recebesse a sentença de imediato e talvez não pudesse deixar o país, mas eu não creio, entendeu? Então, assim, é isso. Então, eu acho que, assim, não sou contra a extradição, desculpa, não sou contra a Constituição proibir a extradição, desde que haja instrumentos para que essas pessoas que são condenadas no exterior possam cumprir suas penas no país, porque senão realmente o Brasil vira o país da impunidade do oba-oba.